Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo, se Deus quiser, né, e permitir, espero que sim, né? A gente vai começar agora o nosso estudo de Evangelho da nossa quinta-feira, meus amigos. Boa noite a todos, né? Conforme a gente estava já avisando, né? Hoje nós vamos entrar no Evangelho de Mateus. Conforme a gente estava avisando o pessoal, né? Hoje nós vamos entrar no estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nós estamos estudando cada semana um pedacinho do Evangelho, né, pessoal? E aí, hoje nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Quem tiver uma bíbliazinha aí, quem tiver um Novo Testamento, tá? E quiser acompanhar, tá? Nós vamos lá para o Novo Testamento, onde nós vamos entrar no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nossa, deixa eu achar aqui. A Bíbliazinha está até soltando as folhas já, de tanto usar. Vamos fazer a nossa prece inicial, né, pessoal? Lembrando que a gente faz o estudo do Evangelho todas as quintas-feiras, às 8 da noite, né, para aqueles que estão chegando aí. E a gente tem esse hábito aí de estar sempre estudando o Evangelho, né? A partir do ano que vem a gente deve estar retornando lá para as atividades lá do Francisco, né? Nossa reunião de estudo de Evangelho, né? Que já tem 20 anos que a gente tem essa reunião, né? Na casa de Francisco, e a gente vai só transmitir de lá, né? E o estudo vai ser presencial lá, né? Espero que a partir do início do ano que vem, né, a gente consiga já se organizar para isso, tá bom, pessoal? Vou fazer a nossa prece, né? Para a gente começar. Pedindo a Jesus, neste momento, que possa envolver os nossos corações e mentes com a vibração do seu amor e da sua paz, a fim de que possamos juntos estabelecer um programa de amor e de paz, perdoando, compreendendo, agindo da melhor maneira possível, no caminho do bem e da compreensão. Abençoa, Senhor, a nossa casa, ambiente sagrado que nos recebe. Abençoa, Senhor, aqueles que conosco convivem. Nos ensina a compreender mais, a respeitar, a ajudar e servir, a reclamar menos, a valorizar mais os momentos de alegria e de fé. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos escutam, através dos mecanismos da ciência e da tecnologia, para que possamos juntos aprender, crescer, buscando a nossa melhora e o nosso despertar espiritual. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né? Lembrando aí que o estudo ele é aberto, né? Quem quiser perguntar qualquer coisa, né, gente, dentro do nosso estudo aqui, né? Nós estamos falando de evangelho, né? Mas se você quiser perguntar algum tema que está também nos outros evangelhos da Bíblia, né? A gente está aí à disposição, tá? Nós colocamos o tema de hoje, né? Que é o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, né? E a gente vai ler antes de começar, né, a mensagem do nosso querido Liel aqui que mandou pra gente, né, sobre o tema de hoje. É uma mensagem pequenininha, né, mas eu vou ler aqui, ela tá no Instagram também, a gente manda pro pessoal, né? Queria avisar a todos que nós já estamos no processo final lá, né, do primeiro livro nosso de mensagem aí com os amigos espirituais, né? Que tá lá, né, de autoria do Lucas, né? Então são a coletânea de todas, né, de grande parte das mensagens do Lucas, né? Deve ter aí pelo menos metade das mensagens, né? Um livro aí que vai dar umas 250 páginas, 225, uma coisa assim. E a gente vai estar distribuindo, né, esse livro aí, vendendo o livro para poder adquirir recursos para o trabalho que a gente pretende fazer com crianças autistas, tá? Mas o livro está nas últimas fases lá da entrega, de impressão, aquela coisa toda, tá bom? A gente vai fazer um estudo só sobre o livro, né? Só para trazer a divulgação do livro aqui quando a gente tiver com ele em mãos, tá? Então vamos lá, né, gente? Eu vou ler a mensagem aqui, né? Essa mensagem foi né, a gente recebeu hoje do nosso querido Liel. Né? Ele colocou um título, normalmente eles não colocam, né? Eles deixam pra gente, mas hoje ele quis colocar um título. Palavras e realidade. Em vão se debatem inúmeros irmãos entre a angústia daquilo que desejam ser e a realidade dos desejos que ocultam na própria intimidade. Quantos amigos desejam aparentar conquistas que ainda não possuem e criam para si turbulentas lutas interiores. Acreditam que aparentar é ser e querem fugir a todo custo da própria realidade. São os guias cegos, nas palavras de Jesus.
sem perceber que o que importa em realidade não é aquilo que se aparenta, mas o que em essência somos. Deixa de lado a fuga e o desejo de mentir para si mesmo. O maior dos valores que devemos cultivar é o da sinceridade diante da própria consciência. Seja aquilo que é, amando e compreendendo a si mesmo. Deseja mudar, transformando o próprio caminho? Inicia cultivando a verdadeira humildade, que nas palavras de Jesus é aceitar a verdade sobre si mesmo. A Cananeia buscou o Cristo para a cura da filhinha adoentada na condição de estrangeira e sofredora. Mas sua postura de simplicidade a aproxima do coração de Jesus, que lhe louva a grandeza íntima. Assim, amigo, busca ser o que é, sem iludir a si ou ao próximo, para que encontre também o mestre amigo na tua jornada de cura e redenção. Essa mensagem aqui foi o nosso amigo Liel que mandou, né? Que tem a ver com o texto, né? Então, normalmente eles mandam uma mensagem que tem a ver com o texto quando a gente tem tempo, né? Quando o espiritualidade tem tempo para trazer, né? A gente está juntando aí todas as mensagens que estão, né? Que são de estudos de evangelho, tá? Quem sabe no dia no futuro você vai ter um livro, né? De estudo com essas mensagens. Vamos ver aí o futuro. Então vamos lá, né, pessoal? Né? Só voltando, né? Lembrando a todos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, da Bíblia, né? E nós estamos acompanhando todos os capítulos do Evangelho, a gente está conversando e lendo sobre os capítulos, né? Vamos lembrar que o Evangelho de Mateus ele tenta manter uma certa ordem cronológica, né? O Mateus ele tenta se organizar cronologicamente, mas nós vamos notar que às vezes tem uma pequena diferença cronológica entre o que é feito, né? E o que o Mateus escreve, tá? Outros evangelhos vão ter um pouco de ordem diferente, vamos lembrar, né? Os evangelhos são escritos a partir das lembranças dos apóstolos, né? Não é um processo mágico de abracadabra, né? Os apóstolos se lembram, né? Os que conviveram com Jesus, por exemplo, o Mateus, né? E o João, né? O Marcos também conheceu Jesus, mas ele era criança na época, ele não foi um dos apóstolos, mas ele conheceu, né? E assim, eles guardam nos evangelhos deles aquilo que mais chamou a atenção, né? Então o João, o evangelho dele tem determinadas características porque são os temas que chamaram a atenção do João. O evangelho de Mateus tem outras porque essas características chamaram a atenção do Mateus. O evangelho de Lucas tem outra característica, né? O Lucas queria entender os processos de cura de Jesus, ele queria fazer um evangelho para poder divulgar a ideia do Cristo, né? Porque o Lucas queria, né, junto com o Paulo, aí, fazer um evangelho de divulgação, né? Para ele ter material de divulgação sobre a vida de Jesus. Né? E como ele era médico, ele tinha interesse na parte das curas, então você vai ver que tem muito mais cura no evangelho do Lucas, porque ele procura esses relatos, né? O evangelho de Marcos a gente vai encontrar, né, o Marcos, que era uma espécie de auxiliar do Pedro, né? Ele, depois, quando ele envelhece, né, o Marcos vai ser a pessoa que vai ficar ali ajudando o Pedro. Então o evangelho de Marcos está recheado das lembranças, das memórias do Pedro, né? O Marcos ia conversando com o Pedro ia falando, contando as histórias, e o Marcos ia anotando, né? Então nós temos, por isso que os evangelhos são tanto quanto diferentes, os principais, né? Os 4 evangelhos. Então vamos lá, né? Então inicia-se o capítulo 15, né? Jesus, né, estava retornando, né, de uma das suas viagens pelo mar, né? O mar que ali, né, no último estudo a gente entrou na questão da multiplicação dos pães e dos peixes, né? A gente entrou lá na passagem de Jesus sobre as águas, né? Tem todo um simbolismo, né? Quem tiver interesse está salvo, estuda, né, na nossa timeline aqui do Amigos do Caminho, né? E continuando, então vamos lá. Então, né, o Mateus quer dizer, vai começar uma coisa nova. Então, aproximaram-se deles uns escribas e fariseus de Jerusalém. Né? Então, quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que detinham, né, a capacidade de anotar e de escrever as coisas. Né? Num povo como o de Jesus, né, a capacidade de escrever era muito rara, até porque o material de escrita era caríssimo. Então, uma pessoa, para aprender a escrever, talvez ela aprendesse algumas letras na areia, aquela coisa toda, né? Mas o escriba, que era uma pessoa que copiava texto, que mandava, que fazia documento, era uma profissão que era para poucos, né? Dado, como a gente já falou, né, a dificuldade do material de escrita na época de Jesus, principalmente em Israel. E os escribas, normalmente, eles tinham um lugar, né, destacado na sociedade. Como eles escreviam muito, eles também estudavam, porque eles liam, né, o Torá, eles liam o Antigo Testamento, eles liam as leis de Moisés inúmeras vezes, copiando. Né? Então eles também se tornavam depositários do conhecimento.
E os fariseus, né? Os fariseus que eram uma seita religiosa. Os fariseus você podia no judeu você podia ser fariseu. Então o fariseu, ele era um grupo religioso, uma seita, né? Que era tipo um partido político também, né? Vamos lembrar que na época de Jesus, religião e política era muito misturado, tá? Então os fariseus, você podia ser, por exemplo, um sacerdote e ser fariseu. Você podia ser um levita, né? E ser fariseu. Você podia ser um escriba e um fariseu ao mesmo tempo, tá? Então a profissão era escriba, né? E o partido, vamos dizer assim, era fariseu. Mas você podia ser, por exemplo, um escriba saduceu, tá? Como tinham os doutores da lei, que eram pessoas que estudavam a lei, né? É uma espécie de advogado religioso, tá? Que as pessoas recorriam quando precisavam de mediar alguma coisa, quando eles precisavam, né, de algum tipo de ajuda com aspectos legais da lei de Moisés, que também era uma lei, né? Então o cara podia ser doutor da lei e fariseu e sacerdote, tá? Sacerdote era de hereditariedade, era de família, tá? Então não tinha como alguém que não era virar sacerdote, aí não. Mas fariseu, doutor da lei, essas coisas, a pessoa ela podia se tornar. O Paulo de Tarso, por exemplo, ele era doutor da lei e fariseu, ou seja, vamos dizer assim, o espectro político-religioso dele era o farisaísmo e ele era um doutor da lei, tá? O Gamaliel era dito que o Gamaliel era doutor da lei, escriba e fariseu, tá? Ele era três coisas, ele era um escriba, ele detinha, né, o conhecimento lá dos escribas. O Paulo também devia saber escrever muito bem, tal, mas ele não trabalhava com isso, tá? Ele era um doutor da lei, né, ou seja, uma pessoa que conhecia todos os meandros do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e ele era membro da seita dos fariseus, tá? Só para a gente poder localizar aqui o que era cada um, né? Então aproximaram-se dele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Ou seja, eles já chegam levando uma questão legal para Jesus, tá? Vamos lembrar, dentro do contexto de Jesus, religião e política eram misturadas, tá? Então o conceito religioso está misturado com questão política, né? Então eles chegam lá: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Né? O que eles estão provocando Jesus, né? Porque os discípulos de Jesus não eram estritos seguidores da lei de Moisés. A lei de Moisés, que tinha inúmeras regras de conduta, de forma de agir, de forma de falar, de forma de vestir, tinha 1 milhão de regras, tá? E os discípulos de Jesus não seguiam todas. E eles vão em cima de Jesus e falam assim: ó, seus discípulos vão seguir na lei, né? Essa lei, né? Pois não lavam as mãos quando comem pão, né? Então os discípulos estavam quebrando a regra porque eles não lavavam as mãos ao comer o pão, tá? Que é uma das leis lá do Moisés, tá? Então por quê? Né? Não lavar a mão, o motivo do cara estar transgredindo a lei, porque tinha uma lei religiosa que dizia que para você tocar no pão, né? Porque o pão para eles era sagrado, tinha uma série de simbolismos, né? Era um alimento, né? Aquela coisa toda, né? Então quando você ia se alimentar, você tinha todo um ritual de limpeza e de higienização que o Moisés introduz no povo de Israel, né, 2000 anos antes disso aqui, né, e que o Moisés dá um caráter religioso, porque o povo de Israel é um povo extremamente insalubre, tá? O povo de Israel, eles não tinham muito hábito de higiene, não, na época do Moisés. Então o que o Moisés faz? Ele fala assim: olha, você tem que lavar a mão de comer. Por quê? Porque Deus mandou. Se você não lavar, Deus fica com raiva de você. Então Moisés, ele dá um caráter divino a coisas do cotidiano para obrigar o povo de Israel a ter determinadas condutas que para os egípcios era natural. O povo egípcio era extremamente aciado. O povo de Israel, né, eles eram até conhecidos como Abihu, né, na língua egípcia eles eram chamados de Abihu, que é o povo da sujeira, ou o povo da poeira, né, ou o povo, né, do pó, tá? Abihu, que era o apelido que os judeus, que os egípcios davam para os israelitas, porque eles eram meio sujinhos. E aí o Moisés vai conviver com eles, o Moisés começa a introduzir algumas regras de conduta que viram depois tradições, né, que são ferrenhas lá, né, aquela coisa, começa com, né, uma regra e a regra vira uma tradição, né, a tradição vira um dogma e Deus mandou e pronto, acabou, tá? É assim que se cria os dogmas, né? Por que não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então Jesus, né? Jesus devolve para eles, fala assim: ó, vocês estão falando que meus discípulos não lavam a mão de comer, né? Isso é sério, né? Que dificuldade, coisa séria, né? Mas vocês também transgredem o mandamento do Moisés. Aí Jesus pega um mandamento de nível superior. O que Jesus vai falar aqui, ó?
Porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Está falando dos 10 mandamentos. Eles estão lá com uma regra acessória que o Moisés criou depois de tudo. Jesus pega um dos 10 mandamentos. Fala assim, honrar teu pai e tua mãe. Ou seja, uma das leis fundamentais. Aquilo ali veio da espiritualidade, veio de Deus, vamos dizer assim. Né? E o que amaldiçoar seu pai e sua mãe seja punido de morte. Né? Então Jesus ele recita um mandamento para eles. Fala assim, vocês não cumprem esse mandamento. O que é mais importante? Né? E por quê? Porém, vós dizeis, qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta qualquer coisa minha que te possa ser útil, não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Então o que acontece? Só para a gente entender o que estava acontecendo. Assim como tinha um monte de regra na época de Jesus, tá? Tinha também um monte de forma de burlar as regras. Eles criavam, era muito comum criarem tradições para poder meio que quebrar a perna da regra. Por exemplo, os judeus eles não podiam se mover a determinada distância durante o sábado, tá? Porque considerava trabalho. Eu vou falar um número muito próximo aqui só para vocês entenderem, tá? Que não é isso não, mas é só para a gente entender. Durante o dia de sábado, um israelita não podia se mover 30 metros de distância de onde ele estava. Tá? Ou seja, se ele se movesse, aquilo era categorizado como trabalho, eles estavam quebrando o sábado lá, que eles tinham que ficar sem fazer praticamente nada. Então o que o pessoal fazia para poder burlar essa lei? Eles falam assim, você pode se mover mais que 30 metros dentro da sua casa. Tá? E aí o que eles faziam? Eles falavam assim, o que é casa? Casa é onde tem alimento, que é seu. Então o que acontecia? No dia da sexta-feira, era muito comum os judeus mandarem os servos deles por toda a cidade, colocando pequenos pratinhos, tá? Com um pouquinho de comida, que era deles, distribuída em distância de 30 em 30 metros. Porque aí eles consideravam que todo lugar onde tivesse um pratinho desse era a casa deles. E aí, o que eles faziam para burlar o sábado? Então eles podiam andar quase que Israel inteiro, tá? Porque eles tinham uma refeição perto ali, né? De 30 em 30 metros colocava alguma coisa, então eles podiam quebrar o sábado. E, ou seja, estão dando um jeito de burlar a lei, tá? Uma burla, uma tradição para burlar. Aí o que acontecia com o pai e a mãe? O mandamento do Moisés é bem claro, honra teu pai e tua mãe. E não honrar não quer dizer apenas respeito, quer dizer cuidado. Moisés, no livro do Levítico, ele fala que a gente tem que cuidar do nosso pai e da minha mãe. Porque se minha mãe estiver passando fome, eu tenho que tirar do meu bolso e ir lá cuidar dela. A responsabilidade é minha. Ou eu trago ela para minha casa, eu me viro e vou resolver o problema da minha mãe. É minha responsabilidade como filho. Tá? Mas o que o pessoal criou? Os judeus criaram uma regra que falava assim, olha, se você pegar do que você tem e dar para o templo, ou fazer uma doação, você pode dar aquilo que você daria para o seu pai. Ou seja, em vez de eu pagar o aluguel da minha mãe, eu pego aquele dinheiro, dou uma partezinha para a igreja e falo assim, nossa, como eu dei para a igreja, eu estou livre de ajudar meu pai e minha mãe. Ou seja, eles criaram uma maneira de burlar, o mandamento honrar o vosso pai e a vossa mãe. Então era muito comum, por exemplo, o pai e a mãe do cara passando fome e o cara falar assim, infelizmente tudo que eu poderia te dar eu já dei pra igreja. Até queria, pai, mas foi mal aí, tá? Ou seja, a pessoa criava, uma burla, uma regra mentirosa para poder passar a perna no conceito da lei. E Jesus, aí o que Jesus fala assim, vocês estão, aqui, Jesus fala assim, vós também transgredis o mandamento de Deus por causa da tradição. Porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E o que amaldiçoar teu pai e tua mãe seja punido de morte. Amaldiçoar não se falar, eu te amaldiçoo, tá? Amaldiçoar aqui também tem o contexto de não cuidar, não ajudar, tá? Então se eu não ajudo meu filho, eu tô amaldiçoando ele. Eu tô atrapalhando a vida dele, vocês concordam comigo? Se eu não assumo minha responsabilidade diante da minha família, eu tô amaldiçoando minha família nesse contexto. Não é só falar, que a gente acha amaldiçoar, eu te amaldiçoo. Não é isso não. É deixar faltar o necessário, que é a nossa obrigação. Porém, vós dizeis, qualquer que disser a seu pai e sua mãe, olha só, Jesus contando a lorota que eles criaram, qualquer coisa minha que te possa ser útil é oferta a Deus. Ou seja, o cara vai falar pro futuro, qualquer coisa que um dia eu puder te dar, é oferta. Aí eu quebrei, não preciso dar mais nada pro meu pai e minha mãe, que eles que morram a míngua lá. Claro que algumas pessoas com consciência não iam deixar, mas muita gente utilizava desse conceito para poder fugir da lei, Assim, por causa da vossa tradição, tornastes nulo o mandamento de Deus. Olha que interessante. Então Moisés recebe o mandamento, para a gente ter respeito e cuidado com os mais velhos, com os nossos pais, e com o tempo eles criaram um jeito de burlar isso aí. E Jesus fala assim, a tradição de vocês
anulou a lei. Vocês fizeram uma tradição para fugir da responsabilidade que vocês têm. Né? Hipócritas. Né? Então Jesus dá, né, enfia o dedo lá na ferida. Hipócritas. Né? O que é o hipócrita, gente? É aquele que sabe a verdade e fala mentira. Por que Jesus chama eles de hipócrita? Eles sabem que aquilo ali é um cerca-lourenço, que aquilo ali eles estão dando tumé, como diria, né? na situação. Bem profetizou de vós Isaías. Né? Então aí Jesus começa a citar para eles. Eles não gostam de ler, então eles vão vir cá, vamos conversar com vocês dentro do nível que vocês entendem. Né? Bem profetizou de vós Isaías. Profetizar nem sempre fala... Gente, profetizar é falar a verdade, tá? Profunda, espiritual, tá? Porque muita gente não tem que profetizar como falar o futuro. Ah, amanhã vai cair o avião. Né? Profetizar está muito distante de previsão do futuro, tá? Apesar que criou-se, né, esse contexto aí com o tempo. Né? O pessoal... Né? Boa noite, amigo. Tá atrasado não, bem-vindo. Este povo, aí ele fala o que o Isaías escreve lá no livro dele. Este povo honra-me com os lábios. Aí nós vamos entender o texto do Liel, que é viver de aparência. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são preceitos do mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, né? Nós estamos estudando aqui, ó, né? O Luke também chegou atrasado, amigo. Precisando. Precisa de mim pra alguma coisa? Não? Você veio só? Eu quero participar. Ah, então tá. Então puxa a cadeira e senta aí. Então vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Este povo honra-me com os lábios, ou seja, da boca para fora. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Olha que interessante, Jesus falando da questão da aparência. Lembra do texto do Liel? Né? Porque o Liel é o Isaías, né? Outra encarnação, né? Mas assim, isso é outra história. Mas olha só que interessante, né? O profeta Isaías fala, né? O profeta Isaías deve ter vivido uns 800 anos antes de Jesus, e ele já falava disso, fala assim, olha, o problema do pessoal está na falsidade. E chamando a si as turbas, disse-lhes. Né? Então Jesus ele fala assim, vocês estão falando um trem que vocês não vivem. Né? Ouvir e entender. Então Jesus, né, vê os doutores da lei, né? E aí ele se vira para a multidão que está com ele e começa a falar, olha só. Ouvir e entender. Não é aquilo que entra da boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isso é o que torna imundo o homem. Olha que interessante, né? Então Jesus ele faz uma mudança de valores. Por quê? A religião dos judeus, e muito da religião que nós temos hoje, é uma religião de exterioridade. Né? Então eu me preocupo com o que entra na minha boca. Você já comeu um alimento errado, né? Os judeus tinham isso. Regras de alimentação, né? Dá um oi pra eles também, gatinha. Gatinha tá aqui, ó. Né? Eles não comiam gato, não, tá, gente? Graças a Deus, né? Existe como que chama aquele negócio lá? O quê? É que você acabou de falar. Regras de alimentação? Sim, as regras de alimentação existem até hoje. É verdade. Então o pessoal ficava preocupado de não comer determinada carne, de não comer determinada coisa, de não vestir, não podia ter a roupa, não podia ter linho trançado com algodão, tinha um monte de regrinha lá, né? E aí Jesus, o que Jesus está falando para eles? O que importa não é o que vocês comem, não é o que vocês fazem da boca para fora, né? O que importa é o que está dentro. Não importa o que entra, importa o que sai, né? O que importa é, acima de tudo, a gente viver a intimidade, não a aparência. E isso é uma crítica que a gente tem que trazer até para o nosso contexto atual, né? Muitos companheiros, muitos de nós são muito mais preocupados em aparentar ser bom do que ser bom de verdade. Então eu estou muito mais preocupado que vocês acham que eu sou um cara super legal do que me esforçar para ser uma pessoa melhor. Né? Então é aquela coisa que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec fala dos tiranos domésticos, né? Tem um texto lá do Kardec, né? Que ele conversa lá que os espíritos falam, né? O Kardec faz um comentário e fala assim, isso aí são os tiranos domésticos, né? Que gostam de dizer aqui dentro de casa mando eu, né? E sou obedecido. Aí o Kardec vai e complementa, né? E também sou detestado, né? Então o que o Kardec está falando? O que o Kardec está falando? Está falando daquelas pessoas, né? Que vivem para aparência. Que com todo mundo é bonzinho, lindo e maravilhoso, mas dentro de casa, né? Com o filho, com a esposa, né? É uma pessoa que é insuportável, né? É
É uma pessoa que é intratável, né? Trata todo mundo na família aos gritos, né? E dá beijinho naquela pessoa que está longe. O que você quer dizer, filho? Porque que... porque... Vamos fazer o seguinte, eu vou falando que você vai pensar o que você quer falar. Porque que a aparência não importa, a aparência não importa, sabe por quê? Porque a vida é um presente. Exatamente. A aparência não importa, que a vida é um presente, isso aí. Esse gato aqui tá querendo ficar no colo aqui, mas ele tá, né, ela tá estressada. Então vamos lá, continuando, né, gente? Tá dando pra entender, pessoal? Se não tiver, fala aí que a gente vai trocando figurinha aí, tá? Por favor, tá bom? Nos ajudem aí, por favor, né? Essa mocinha aqui tá querendo carinho, né, gatinha? Quem tá aqui no Jitsi não tá vendo não, mas o gatinho tá aqui no colo aqui. Então vamos lá. Olha só. Cadê? Ah, tá. Então, aproximando dele os seus discípulos, disse-lhes: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, né? Então chega lá os discípulos de Jesus e fala para eles: estão escandalizados aí com o Senhor aí, ó. Eles estão ouvindo isso aí, eles estão ficando doidos, né? Ele respondeu dizendo: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Ou seja, tudo aquilo que não provém do espiritual não dura. Né? Tudo aquilo que não vem de Deus, que não vem do mais alto, toda a verdade, todo o conhecimento espiritual que não vem do Pai, acaba, vai ser arrancado, né? Também vós, aí ó, deixa-os, são cegos e guias de cegos, né? O lado do Leão falando, né? Se um cego guia outro cego, ambos caem na fossa. Ou seja, Jesus não sabe nem o que eles estão falando. Esse pessoal aí, eles estão viajando tanto que eles nem entendem o que eles estão falando, né? São guias cegos. Olha só. Não compreendeis, né? Aí vem o Pedro, ó. Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. O senhor Pedro entendeu muito bem do que Jesus estava falando ali, né? Nessa questão de que está dentro, que está fora, né? Como um bom judeu, Pedro era muito focado no ritual também, naquela coisa exterior, né? Aí isso é uma coisa muito interessante para a gente refletir, tá? Quanto mais ritual, menos espiritualidade. Tá? É inversamente proporcional. Ó, tem até o rabo do gato aqui. Né? Quanto mais ritualizado, quanto mais dogma, quanto mais regra, mais distante do espiritual. Tá? Então, quanto mais religiosidade, menos espiritualidade. Tá? Porque a regra normalmente engole a espontaneidade espiritual. Tá bom? Tá errado? Não, é momento espiritual de cada um. Mas é uma coisa para a gente poder pensar. Quanto mais a gente se preocupa com a forma, menos a gente entende a essência, né? Então nós vemos, por exemplo, muitos companheiros aí na doutrina espírita que são preocupadíssimos com a forma que o expositor está vestindo, se o cara está de chinelo, de sapato, se o cara fala, cita os capítulos do Livro dos Espíritos tudo, né? Se o cara termina exatamente, pontualmente o estudo, né? Às 8h59, porque se passar um minuto os espíritos vão embora, como se os espíritos, né, estivessem lá batendo ponto, igual a gente no serviço, né? Esperando o cartão de não, vai, deu, fugir, né? Então muita gente pensa assim, né? Então nós temos companheiros que são estritamente ligados a regras, né? E normalmente o são em detrimento do espiritual, né? Companheiros que às vezes tem um espírito de luz lá manifestando na reunião de única, lá trazendo um conceito profundíssimo, e o cara tá lá olhando o relógio para ir embora, né? Mas puxa vida, né? Veio a entidade veneranda aqui, tá trazendo conceitos aqui pra gente, aqui para libertar nossa consciência. Eu tô aqui, né? Esse espírito tá falando demais, podia ir embora, né? E viu que o espírito fala: não, meu irmão, você podia dar um jeito de cascar fora aí, porque nosso tempo, né? Vocês estão entendendo? Então, assim, a regra em excesso, tá? Não quer dizer que não tem que ter regra, tá, gente? A regra é uma ferramenta de organização, né? Claro, a gente sabe disso. Mas a regra em excesso mata. Aí nós vamos pegar a frase de Jesus: o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Ou seja, o sábado existe para poder facilitar a vida do homem, né? Porque ele estava falando para os judeus que eram escravos do sábado, não podia fazer nada, né? Lembra que eu falei? Aí eles ficavam inventando um jeito de burlar. Aí eles falam assim: gente, não é assim não. O sábado é um presente aí para vocês descansarem, não é uma obrigação não, né? Às vezes a regra é tão forte que ela vira obrigação, né? Então vamos continuar. Vamos lá. Oi, então fala. Porque que aí sábado. Eu vou falar duas coisas sobre o assunto. Sábado não é
sábado não é uma regra. Sábado é um dia. E também que quando você tá atrasado, você tenta fazer o que dá tempo. É verdade, né? Se ficar lá, falando, aí você vai perder seu tempo. Tá bom, apressadinho. Né? Esse aí é o cara da regra. Né? Então, vamos lá. Então, Jesus continua aqui, ó. Jesus respondeu, também vós tendes tão pouca compreensão. Jesus fica meio, né? Tipo, vocês não estão entendendo nada, né? Não compreendeis de que tudo que entra pela boca passa ao ventre e se lança depois num lugar escuso? O que Jesus está falando? Né? Você come, vai para a barriga e depois você defeca, né? O que entra pela boca. Mas que as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas mancham o homem, porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as palavras injuriosas. Estas coisas é que mancham o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, não mancha o homem. Olha que interessante, né? Então Jesus eleva a discussão. Né? Então o pessoal estava preocupado com o ritual de lavar a mão, que eles nem entendiam por que existia. Claro que é uma questão de higiene que o Moisés implementou ali, né? O povo ali não entendia. Jesus sabia dessa questão, é claro, né? Mas Jesus está falando assim, olha, vocês estão preocupados com o que é acessório, né? Porque o mais importante não é o lavar a mão, o mais importante é você se preocupar com o que está saindo da sua intimidade. Vocês estão aí vigiando, ó, quantas vezes tinha a quantidade de vezes que você esfregava a mão, tá? Então eles achavam que fazendo isso eles estavam agradando a Deus, né? Ou seja, de maneira exterior, tá bom? Então Jesus fala assim, gente, o que importa não é o que está do lado de fora, não é quantas vezes você lava a mão, nem a forma que você senta, que você levanta, que você se veste, né? O que importa é o que está saindo do seu coração. Né? O que você come, porque eles tinham muito isso, não podia comer isso, não podia comer aquilo, tinha alimento puro, alimento impuro, eles tinham um monte de coisa com isso. Hoje ainda tem muita coisa assim, você vai para reunião mediúnica, come carne, não, é proibido. Aí o cara fica lá com fome, vai para reunião, né? E passa mal lá porque não comeu direito. Né? O que a espiritualidade explica? Tem um motivo para não comer carne. Mas se o cara comeu carne um dia, a espiritualidade vai torcer o nariz para ele, não vai deixar entrar nenhuma gente. Não é assim não. Né? É o mesmo raciocínio. Você não lavou a mão, meu Deus, você não pode entrar no templo. Você não pode jogar, você não pode... a regra que se torna muito mais dominadora do que aquilo que ela veio facilitar. Né? Então, Jesus está usando um bom senso. Né? Jesus, ele trabalha, olha que interessante, né? Jesus trabalha o bom senso com os apóstolos. Você quer falar? É porque que tipo, por que não é o que come não contamina. Não, o que a pessoa fala às vezes não é verdade. Exato. Mas só que aí eles falam isso só porque às vezes eles não sabem. Aí também tem que o que não importa tipo comer, tipo essas coisas. É o que sai do coração, coisas ruins ou coisas boas. Exatamente, é isso que Jesus falou. O mais importante do que o que você come ou deixa de comer é aquilo que está no seu coração. Jesus está falando assim, existem coisas que são mais importantes. Não quer dizer que lavar a mão é errado, gente. Quer dizer o seguinte, existe aquilo que é mais importante. Eles davam valor porque era menos. Jesus criticava isso. Vocês estão muito preocupados com regrinha e estão deixando passar as coisas mais importantes. Né? E ele continua. Aqui, ó. Essas são as coisas que mancham o homem. Então ele fala, né? O pensamento, que vem do pensamento. O comer, porém, com as mãos por lavar, não mancha o homem. O máximo que vai acontecer é pegar um verme. Né? Pegar uma doença, tá? Mas espiritualmente não vai manchar o homem, não, né? E aí continua, né? Ele termina essa passagem e nós vamos para outra passagem do Evangelho. Tendo partido dali, retirou-se Jesus para a região de Tiro e Sidônia. Tiro e Sidônia, muitas terapias de cura, as espíritas, alguns centros recomendam não comer carne no dia de tratamento. Tem algum objetivo? Tem, com certeza. Por quê? Gente, tem um objetivo lógico, tá? A digestão da carne é pesada e dispendiosa energeticamente, ou seja, quando eu estou na reunião mediúnica, né, eu estou lá para me concentrar na espiritualidade para poder perceber os espíritos. E isso demanda uma atenção e uma concentração, ou seja,
eu vou trabalhar mais a minha zona cerebral. Vocês concordam comigo? Quando você pensa mais, você vai estudar, né? Quando a gente come um alimento, o que acontece? Né? Comi. O que vai acontecer? Eu tenho um nível de circulação. A minha circulação cerebral ela vai diminuir porque o meu organismo vai concentrar o meu sangue, isso é biológico, tá? No meu intestino. Para quê? Para facilitar o processo da absorção de alimentos. Então é como se o meu organismo falasse assim, ó, prioridade mandar o sangue lá pro intestino do Marcelo para ele absorver esses alimentos aí, né? Aí o cérebro espera. Aí você fica meio cansado, meio sonolento, por isso que a gente fica sonolento quando a gente come, tá? Então imagina, se você come um alimento mais simples, vai ter um determinado dispêndio. Imagina quando você come carne, que é um alimento extremamente pesado e difícil de digerir. O que vai acontecer, né? Vai passar uma grande quantidade de fluxo sanguíneo para o seu organismo, para o seu intestino. Por isso que muita gente come demais e fica com sono. Nunca perceberam isso. Não, a pessoa come até falar chega, dá aquela modorra, aquele sono. O que é isso? O fluxo sanguíneo diminuiu no cérebro. Aí você fica com sono, fica lento, letárgico. Nossa, não, tô tão cheio, né? Eu vou dormir aqui para fazer a digestão. Os animais fazem isso, né? Então o que acontece? Quando os antigos perceberam isso, o que os antigos faziam? Jejum. Por que os antigos faziam jejum? Eles com a barriga vazia, não tinha essa necessidade de o sistema digestivo estar funcionando naquele momento, o fluxo sanguíneo ficava livre. Então quando eles concentravam, eles pensavam, o cérebro deles ficava mais ativado, tá? Então eles não faziam jejum porque é bom e Deus fica feliz. Ó, o cara fez jejum, amo ele, hein? Esse cara faz jejum. Não, tinha um objetivo. Com o tempo, esse objetivo, né, desse ritual, dessa prática do jejum, virou um ritual religioso sem motivo. Ah, eu faço jejum porque é bom, Deus gosta, fica feliz comigo, né? E aí quando isso volta para os espíritos, né, com Kardec, o que os espíritos falam assim? Ó, jejum sem objetivo vale nada. Se você está fazendo jejum para dar comida que você ia comer para os outros, aí sim, isso aí é beleza. Muito bem, parabéns para você. Você está fazendo jejum só para aparecer com a cara de sofrido na frente dos outros e falar que você abriu mão de comer, isso em nada é a mesma coisa, né? Então vocês vão notar que os espíritos de luz eles sempre dão um objetivo para as coisas. Então por que você não come carne no dia da reunião mediúnica? Não come carne no dia da reunião mediúnica, no dia do tratamento? Para facilitar o processo de concentração. A vibração da carne é mais pesada, tem um monte de aspectos ali, tá? Mas se um dia acontecer do cara comer, quer dizer que isso invalida para trabalhar na reunião mediúnica? Aí é o 880, vocês estão entendendo? Tem companheiros que são tão rígidos, com regra, né? Que eles sofrem por causa de uma bobagem dessa. O cara comeu um pedacinho de carne assim, ó, na isca. Nossa, comi uma pedra. Ah, meu Deus do céu, comi carne. Não é assim, gente. Isso é falta de entendimento, né? É o escravo da regra. Tá? Espiritualidade, Jesus fala, misericórdia que era no sacrifício. Jesus era muito mais maleável com essas coisas do que a gente imagina. O que Jesus ataca é o quê? São os vícios morais. Aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que Jesus pede uma reforma de pensamento, não uma reforma física, né? Jesus não é o Platão. Platão que falava que você tinha que ter o corpo perfeito, que você tinha que fazer exercício e tal, né? Mente sã no corpo sã, né? O Platão era o cara, né? Mas Jesus fala, não, começa com o pensamento que depois o resto se arruma. Ninguém. Duas coisas. Então fala. Ninguém pode. Se a pessoa comer carne perto da reunião mediúnica, não. E se depois ele não ficar com sono, não tem problema. E mesmo se ele ficasse, aí depois com um tempinho ele passasse. Aí, a outra coisa é que porque que tipo não adianta não acreditar nos espíritos bons. Então tá bom. Na hora que você for falar, me avisa, tá? Tá. Aí você pensa o que você vai falar, tá bom? O Luke tá aqui de auxiliar de estudo. Ô Luke, abre a janela aqui pra nós, por favor, se conseguir. Então vamos lá. Tendo partido dali, retirou-se Jesus para a região de Tiro e Sidônia, tá? É uma região próxima de Israel. E eis que uma mulher cananeia que havia saído daqueles arredores gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Pega aí, Luke. Então a mulher cananeia gritou, foi atrás de Jesus, né?
e fala assim: filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada do demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Então, vou entender. Jesus está passando, né? E aí vem uma mulher cananeia, ou seja, ela não era hebreia, ela não era de Israel, ela não era judia, ela não era da etnia de Jesus, tá? A tradição religiosa da época de Jesus falava assim: você não pode conversar com estrangeiro. Judeu não se mistura, tá? E aí o que acontece? Essa mulher, ela vai até Jesus e fala assim: minha filha está possuída de demônio. Quer dizer que o demônio estava possuindo a filha dela? Não, a filha dela tinha algum problema de saúde que ela não entendia, né? E vamos lembrar, na época de Jesus, todos os problemas de saúde que eles não entendiam eram acreditados na influência demoníaca. Se você tem uma doença, o diabo está deixando você doente. Não sei o que é aquilo, né? Eles não tinham conhecimento nenhum. Então tudo, de um encravado, a dor de cabeça, né? Era o diabo que causava nas pessoas. Tem gente que pensa isso até hoje, né, gente? Ou então os espíritos, né? Tem companheiro nosso aí na doutrina aí que eu lembro, né? Que se a pessoa tomou um tropeção na rua é porque o espírito empurrou, né? Que é um exagero também, né? E aí essa mulher vai até Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, né? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Por quê? Porque Jesus estava acompanhado. Então Jesus, o que Jesus faz nesse momento? Ele age igual um judeu normal agiria. Vamos dizer assim, um judeu normal ia olhar para ela, fechar a cara e passar, não ia responder, porque, né, eles não se comunicam com o estrangeiro. Só com os romanos, né? Porque senão os romanos matavam eles, né? E não tinha muita escolha, mas se pudesse, não, tá? E eles faziam isso com raiva no coração, aliás, né? Comunicar com o romano, porque era obrigado, né? Então Jesus, com aquela multidão de judeu atrás dele, ele faz, né? Vou fazer igual todo mundo. Na verdade, queria dar uma lição pro pessoal, né, gente? Claro, né? Ela, porém, aproximando-se, né, dos seus discípulos, pediam-lhe dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ou seja, além dele, ele não respondeu, a mulher continuou falando atrás deles. E os discípulos de Jesus ficaram incomodados. Essa estrangeira, essa mulher, que sei lá de onde que ela veio, ela pode estar toda impura, ela pode ter tocado num alimento que o judeu tinha isso, tá? Na época de Jesus. Encostou num bicho impuro, encostou num alimento impuro, em alguma coisa impura, ele sai contaminando todo mundo. Eles tinham um negócio assim. Então, se você, por exemplo, você tinha um bicho que os judeus não encostavam, porco, tá? Eu não te conheço, será que você encostou num porco? Vai que você encostou lá e encosta em mim, você me deixa impuro. Então eu não vou conversar com você, sai de perto. Você pode transmitir impureza para mim, né? Para você ver o nível de preconceito, né? E aí Jesus, né? Os discípulos falam assim: essa mulher tá gritando aqui atrás, aqui, ela tá toda impura, deve tá cheia de problema aí, olha só, né? Aqui, ó. Ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Olha só, Jesus vira para ele e fala assim: eu só vim para os judeus. Jesus mais uma vez fala o que os judeus acreditavam, né? Que o Messias era só deles. Então Jesus, ele entra no papel que eles gostam, né? Ele fala assim: não, eu só vim para os judeus. Fui enviado apenas para as ovelhas da casa de Israel, né? Tô agindo igual, né, os judeus. Jesus tá igual a gente, hein? Que legal, né? Pega aí, né? Tá fazendo... Ela, porém, veio, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, vale-me. E ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Né? Jesus fala mais uma vez como os judeus tratavam os estrangeiros. Tá? Eles chamavam os estrangeiros de cães. Tá? E o judeu não gostava de cachorro, tá, gente? Cachorro é um termo pejorativo. Você chamar alguém de cão na época de Jesus é um motivo do cara te matar. Tá? Então, os judeus se referiam carinhosamente a todos os estrangeiros como cães, tá? E aí Jesus fala igualzinho o judeu da época dele, fala: não é digno, não é lícito chegar dos filhos saem só eles, os escolhidos. Não parece muita gente religiosa de hoje se referindo ao que não é da religião deles, né? Não é digno chegar dos filhos e dar aos cães. Cão é todo mundo que não era judeu. Olha só. Jesus estava, né? Ou seja, mais uma vez Jesus entra no script do judeu ideal, aquilo que eles queriam. Primeiro, ele ignora, porque ela era mulher estrangeira, né? Segundo, ele fala que ele só veio para os judeus, ele veio só para os filhos da casa de Israel, perdido. E em terceiro, ele fala que ela, né, trata ela como se ela fosse um cachorro. Olha só, porque Jesus sabia, né? Jesus era, né? Ou seja, ele faz o que esperavam dele, né? Um absurdo, né? Ela, porém, veio, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, vale. Ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou: assim é, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só a frase da mulher. A mulher queria tanto ajudar a filha dela que ela aceitou a condição de cachorro. Aí virou para Jesus e falou, não, eu sou cachorro, mas se for para ajudar minha filha, me dá a migalha aí que cai dos filhos aí. Olha o lance de raciocínio da mulher. Jesus estava fazendo isso porque ele acreditava nisso que ele estava falando? Claro que não, né, gente? Jesus estava fazendo uma encenação para os judeus. Né? Ele estava agindo como um bom judeu. Tá? Se ele agisse assim o tempo todo mundo fala, nossa, Jesus é legal. Tá? Né? Porque eles eram preconceituosos, eles eram isso tudo aí. Né? Então Jesus ele vai fazendo isso para tirar da mulher. O que ele quer fazer? Qual que é o resumo da ópera aqui? Jesus quer mostrar para eles que a mulher tinha mais fé que eles, que eram escolhidos, que era o povo de Israel, que era especial, que era diferente, que era filho de Deus. E os outros não eram. Né? No conceito deles, não de Jesus. Né? Então, Jesus respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Olha só, né? Então Jesus, ele vai encenando o teatrinho do bom judeu, né? Ou do mau judeu, né? Pro pessoal da época era o bom judeu, tá? Ser preconceituoso desse jeito era ser bom na época de Jesus. Né? Jesus era o cara distante. E aí no final, o que ele solta? A sua fé. Sua filha está curada. Né? Na verdade, o que acontece? A moça lá, estrangeira, né? Alvo de todos os preconceitos, que não era do povo de Israel, não era escolhida, né? Que eles achavam que ela era igual ao cachorro, né? Tratava ela igual ao cachorro, tinha mais fé que todo mundo. Jesus, como sabia disso, ele foi jogando a sementinha para ela mostrar para eles, ele usou a moça para mostrar para aqueles que estavam com ele o que é fé de verdade. Né? Jesus é demais. Né? Tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia e subindo a um monte sentou-se ali. Concorreu grande multidão do povo, que trazia consigo coxos, cegos, mudos estropiados e muitos outros. Lançaram-se aos seus pés e ele os curou. De sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos, andar os coxos, ver os cegos e davam glória ao Deus de Israel. Eu não vou entrar na semana que vem, a gente continua, né, que vai culminar aqui, gente, na segunda multiplicação dos pães. Então o que acontece? Jesus está saindo lá de Jerusalém, lembra, né? Onde ele estava conversando com os doutores da lei, os fariseus, né? Falando da importância do que está na intimidade, né? Aí no meio do caminho ele encontra com uma mulher que também é símbolo do sentimento, né? Uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, uma mulher que não era judia, né? Ser mulher na época de Jesus já era ruim. Não sei, e ela, além de mulher, era estrangeira, ou seja, tudo de ruim. Tá? E aí Jesus mostra para eles que por dentro dela, ó, a fé é muito maior do que a deles. O amor dela pela filha, né, era muito maior do que os preconceitos que eles tinham. E aí Jesus volta, né, volta para Galiléia. Galiléia era a terra dele, né, onde ele vivia, onde Jesus morou a vida inteira. E quando Jesus está na Galiléia, o que acontece? Ele sobe em um monte. Tá? Subir no monte, gente, é um símbolo de elevação. Tá? Vamos lembrar que os montes lá, na verdade, eram uns morrinhos bem michuruca, tá, gente? Não era um monte. A gente pensa um monte, uma montanha, não. Tinha montanha, mas era longe. Era lá na Judéia que tinha montanha. Na Galiléia tinha muito pouco. Se tivesse uma ou duas, se não me engano. Né? Então tinha um monte de Tabor, tinha outros lá no meio do caminho lá, mas assim, monte que eles falam ali, é um montinho mesmo, tipo assim, 3 metros acima do nível ali da região, tá? Não era algo espetaculoso, não, tá? Então Jesus ele sobe no monte, ou seja, ele se eleva, né? Ele se eleva em vários aspectos, no ponto espiritual, né? E tudo aquilo que se eleva, o que acontece? Se torna foco. Então Jesus ele começa a virar o quê? Ele começa a chamar a atenção daqueles que sofrem. As pessoas começam a perceber que Jesus não julga as pessoas pela aparência, mas pelo coração. E aí todos aqueles que têm doenças exteriores começam a buscar Jesus porque desejam ardentemente serem curadas. Por isso que Jesus fala assim, ó, os sãos não precisam de médico. Ou seja, quem não acha que está doente precisa ser curado. Não. Eu vim para que vocês, né, tenham vida. Ou seja, a proposta do Cristo nada mais é do que curar quem quer ser curado, ajudar quem quer ajuda. Não quer ajuda, não quer ser curado, não. Né? Acha que é bobagem, acha que Jesus está ali, né, para poder realizar ali o que você quer, né? Acha que você é muito perfeito, muito bom. Você não precisa de Jesus, né?
Então aí que está a questão de descobrir a verdade sobre si mesmo, né? Que o Evangelho vai trabalhar aqui com a gente. Tá dando para entender, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, o pessoal tá tudo caladinho. O Guiado tá falando um monte de bobagem. Né? O Luke tá participando mais aí. Né, Luke? Né? Tá. Então, tá. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Nós temos 9 minutos para acabar o estudo. Né? Por isso que eu não vou passar para a outra parte da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que é muito semelhante à primeira. Né? Nós vamos entrar nela semana que vem. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, né? Fala, por favor. Né? E aproveitando, né, gente, eu queria só avisar, né, que amanhã... Não foi um bagulho, não? Que amanhã a gente vai fazer a distribuição, a gente vai fazer a montagem da cesta de Natal lá do Francisco de Assis. Já montou as cestas básicas, né, que é arroz, açúcar, aquela coisa toda, né? E amanhã nós vamos montar o restante, que são as cestas de Natal, que vai lá, panetone, achocolatado, aquelas coisas lá, né, que a gente sempre entrega. E aí a gente vai estar lá no Francisco de Assis a partir das 2 horas da tarde. Quem quiser, quem estiver aqui por perto, quiser ir lá ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo, tá? Então a gente vai ficar lá, deve ficar lá até de noite, né? Então a gente está vendo como é que vai ficar a questão do tratamento. Em primeiro momento eu até pensei de não fazer o tratamento porque eu não vou estar aqui a tempo. Aí a Edneia, né, me deu a ideia de a gente fazer o tratamento de lá do Francisco, tá? Então se der, se a gente conseguir, tá? Eu vou mandar a mensagem, como, né? Se a gente conseguir, a gente vai fazer o tratamento espiritual lá de dentro do Francisco de Assis. A gente vai lá passar de reunião mediúnica e faz lá, tá bom? Então assim, mas a gente vai ver como é que a gente vai se organizar, tá? Então vamos, né, entender isso. Os judeus de hoje seguem as mesmas tradições? Alguns, né? Hoje, com certeza, eles têm uma visão muito mais ampla do que a visão que tinha na época de Jesus, né? Até porque 2000 anos, né, gente? Né? Então, o judeu, ele, apesar de ter uma religião muito, muito rígida, né? Ele não é tão radical como na época de Jesus. Existem ali dentro, determinadas seitas dentro do judaísmo que o cara é radical mesmo, né? Que é muito radical, né? Mas não é, vamos dizer assim, não é a regra, é a exceção, tá? Então, como em todo lugar, tem espírito que é radical demais, igual eu falei pra vocês, né? O cara vai lá e ele sente o cheiro do churrasco e ele não vai na reunião mediúnica, porque ele acha que ele tá contaminado, né? Que os espíritos de luz vão torcer o nariz pra ele, né? Não é assim, claro que se fizer todo dia, aí é complicado mesmo, né? Mas um dia ou outro que o cara, né? O que vale é o nosso ideal de fazer o bem, né? Nós temos que sempre lembrar isso, gente. A intenção é tudo. Os espíritos falam isso com Kardec, tá? Então hoje os judeus são muito menos vinculados a essas tradições desequilibradas, né? O judaísmo é uma religião muito bonita, né? A gente veio do judaísmo, né, gente? O cristianismo bebe lá no judaísmo. Tem muita coisa legal no judaísmo, tem muitos conceitos profundíssimos dentro do judaísmo. O que acontece é que 2000 anos atrás as pessoas eram muito mais ignorantes, né? Hoje a gente tem isso dentro do cristianismo, né? Igual eu estou falando aqui, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem aquelas regras asfixiantes e ficam, né, querendo que impor a regra dele para todo mundo, né? Isso dentro de religião é muito comum, né? Então, assim, a gente que tem que tomar cuidado, né? Até que ponto que a regra se torna, né, o sábado dos judeus, né? Que é uma coisa asfixiante, uma coisa que, né, sem sentido até, né? Muitas vezes regra demais, né? Sentimento de menos, né? Jesus, ele era conhecido por quebrar as regras, né? Mas Jesus não quebrava o amor, né? Então é uma coisa pra gente poder pensar, né? Sobre essa questão de comer, quando for na reunião, explica pra gente. Igual eu falei, tem gente que é neurado com isso, né? Então existe um motivo para falar pra gente não comer carne. Por quê? Porque a questão da digestão, a questão da energia da carne, bem, é um motivo, tá? Mas a carne não é proibitiva, no sentido assim, o cara comeu uma vez, né? Claro que é recomendado que não coma, recomendado. Mas se o cara comeu uma vez, isso não vai fazer dele um pai, os espíritos de luz não vão olhar para ele e falar, não, Marcelo caiu e comeu carne. É assim não, né, gente? Então tem que ter a questão do bom senso. Tem gente que não dá conta de ter esse bom senso, é 880. Né? Também não vou para reunião mediúnica, né, com o organismo cheio de carne, porque realmente fica complicado, né? Ou então vou embriagado para reunião mediúnica, tem jeito também, né? Porque aí já tem uma questão, o álcool, né, já é uma questão que, né, transcende. Mas um dia lá eu bebi uma cerveja antes de reunião, também experimentei, coloquei o dedo no copo, né? Igual eu brinco com meus amigos. Às vezes eu brinco com meus amigos de bebida. Não meus amigos de bebida que bebem, tá, gente? Meus amigos que falam, a gente falando sobre bebida.
Né? Aí eu brinco com meus amigos e falo assim, nossa, juntar todo o álcool que eu bebi na minha vida não enche uma garrafa daquela de cerveja. Desde o dia que eu nasci até hoje, tudo que eu bebi de álcool não enche. Porque era só aquele negócio de menino lá, que o avô punha o dedo na cerveja, punha na boca do menino, só isso que eu bebi na minha vida. Né? Então eu nunca, juntar tudo que eu bebi de álcool na minha vida não dá uma garrafa. Tá? Mas isso é porque eu não gosto. Né? Eu não gosto, não tenho interesse, não sinto falta. Tá? Mas se eu beber um dia um copo de cerveja para reunião, aquilo não vai me atrapalhar. Né? E às vezes tem gente que é alcoólatra que faz um trabalho melhor do que eu. Eu lembro do João Nunes Maia. João Nunes Maia, né? O médico do Migamesa lá. Né? Ele tinha um problema sério com o alcoolismo. Ele lutou a vida inteira com o alcoolismo. Né? Vai ver a obra de caridade que ele fez. Vai ver os livros que ele psicografou. Né? Então, assim, é uma questão. Né? Sofrimento do animal ser batido também é considerado essa situação. Veganos alegam isso, não comer carne. Sim, né? O ideal, gente, vai chegar um ponto que a gente não vai comer mais carne. Né? O ideal da humanidade é acabar de parar com isso. Né? Mas isso é um processo. Tá? Não adianta eu não comer carne para reunião cheia de ideia de ódio. Né? Não adianta eu não comer carne, mas ficar falando mal dos meus amigos, ser o cara que entrega meus colegas de trabalho, ser o cara que fala mal de todo mundo pelas costas, que fica achando o erro dos outros, que na casa espírita fica dando em cima de quem não pode, que passa a perna nos outros. Né? Aí eu não como carne, o Hitler era vegano. Né? Vegano não tinha nesse tempo, era vegetariano. Né? Então assim, vai chegar um ponto que nós vamos entender o animal como nosso irmão. Né, como um ser em evolução do qual nós somos o que? Os tutores espirituais. Né? Os animais são nossos filhos. Né? No sentido que os animais, nós somos a espiritualidade superior dos bichos. Né? Então nosso destino seria guiar os animais. Vai chegar um momento que nós vamos dar conta de fazer isso. Né? Então assim, vai chegar um ponto que a gente vai abandonar isso. E nós temos que trabalhar para isso mesmo. Né? O que eu estou falando é o seguinte... É quando o cara tá tão neurado com isso que porque... Cara, isso eu já vi, tá, gente? A pessoa foi comer um pedaço de pão, tinha uma grama de carne moída lá que alguém colocou em outra coisa lá. O cara não foi na reunião mediúnica por causa disso. Aí já tem um exagero. Não é isso que é a questão. A questão é eu encher minha pança de carne e ir lá, né, dormir na reunião mediúnica. Todo dia fazer isso. Né? Ah, mas um dia eu fui lá no casamento do meu irmão lá e comi uma coxinha. Aí não é a mesma coisa, né, gente? Ah, mas então você vai chegar aquele senso crítico, né? Jesus comia carne, peixe, né? Mas comia. Jesus comeu, né? Muito pouco, pelo que se tem notícia, tá? Muito pouco mesmo, né? Mas, por exemplo, a religião de Jesus exigia que ele comesse carne. Tá? Um bom judeu que não comesse o cordeiro pascual não era judeu. E aí? Quer dizer que Jesus ia lá e mandava bronca? Às vezes ele comia um pedacinho lá, né? Tem uma coisa muito interessante disso, né? Eu lembro uma vez a história de um monge budista, que normalmente eles não comem carne, né? E aí o que acontece? Esse monge ele foi visitar uma pessoa com um aprendiz, né? E ele chegou na casa daquela pessoa e a pessoa foi lá e falou assim, nossa, que bom que você veio aqui. E serviu lá um cordeiro para eles. E o aprendiz olhou para aquilo e ficou doido. Falou, nossa, mas nós não comemos carne. E o monge falou, cala a boca. O mestre, né? Falou, cala a boca. E foi lá e pegou um pedaço da coxa do bicho e começou a comer. E o aprendiz olhou aquilo e falou, não vou comer. Né? E aí, no final, o aprendiz saiu horrorizado da situação e o mestre falou pra ele, não. Pô, ele falou, mas o senhor comeu a carne? É o nosso irmão. Eu falei, mas eu matei. Aquele animal deu a vida dele para que nós pudéssemos se alimentar. Se fosse a minha escolha, ele não teria feito isso. Mas naquele momento, aquela pessoa, né, ela matou aquele animal para nos alimentar. Então eu vou desonrar a morte dele não comendo? Vou jogar no lixo o sacrifício da vida dele? Olha o que o mestre falou para o discípulo. Nós temos que trabalhar para ensinar que não é necessário comer. Né? Mas quando a vida nos doada, nós temos que aceitar. E a carne daquele animal é o presente que ele deu para nós. Olha o nível de valoração que ele está dando. Tá? Ou seja, ele não mataria e ensina a não matar. Mas deparado com a situação, ele foi e comeu. Isso é questão de evolução espiritual. Né? Até porque, né, ele estava ali na casa da pessoa e a pessoa fez uma deferência para ele com aquilo ali. Né? Olha só. Né? Então, a pretexto da regra, nós não podemos deixar de valorizar. Então ele valoriza aquele ser que deu a vida. Ele olha por um outro aspecto. Né?
tiram a vida para as pessoas fazer churrasco. Sim, eu concordo, né? É isso mesmo. A gente vai chegar num ponto que isso não vai existir mais. A gente tem que trabalhar para isso, mas não é trabalhar brigando, né? Pegando a carne do churrasco, jogando no lixo. Não é assim que a gente vai resolver, não. A gente tem que trabalhar para mudar a consciência. Nós temos que mudar a consciência, assim, não na base da pancada. Jesus não veio falar. Lembra que Jesus fala, até hoje o reino do céu se conquistava pela violência. Não, comigo o caminho é outro, o caminho do amor, do convencimento, da paciência. Tem gente que não dá conta de não comer carne. E aí? Tem gente que morre se não comer carne, né? Tem uma necessidade alimentar ali, tem determinados organismos que têm necessidade de proteína animal. E aí? Mata a pessoa para não comer? Vamos pensar, né? Então nós temos que... Claro, vai chegar um ponto que isso não vai existir. Isso tem uma série de situações. A tendência é que acabe, gente. Vai acabar. Preocupando que vai acabar. Vai chegar um ponto que nós vamos achar até errado comer até qualquer ser vivo, né? Então vai chegar um ponto. Vai chegar um ponto que a lei vai falar que é proibido comer carne. Né? Mas a primeira lei que vai acontecer é a lei da nossa consciência aqui, ó, né? Não é verdade? Uhum. Então é isso. Pessoal, é um tema bem interessante, né? Mas é prudência em tudo. Vamos terminar o nosso estudo, tá chegando no final, né? Vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus aí para abençoar todos nós, nos envolver com seu amor, com sua paz, para que possamos juntos trabalhar e sentir as vibrações da luz. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, a expandir os nossos pensamentos e ideias em torno do teu Evangelho. Ilumina os amigos espirituais que, diligentes gentis, trabalham a nosso favor. Dá-nos, Mestre, a boa vontade, o carinho e a fé. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos, né? Como a gente falou, isso tudo vai ficar salvo aqui no Instagram, né? Do Amigos do Caminho, né? E amanhã nós vamos ver como é que fica a questão do tratamento, tá? Se a gente conseguir fazer lá do Francisco de Assis, né? A gente vai fazer, tá bom? A gente vai ver, mas a gente avisa, tá? Se não tiver tratamento amanhã, vai ser por uma boa causa, tá, gente? Porque nós estamos lá fazendo a parte prática, né? Boa noite, amigo. Obrigada. Bom trabalho para você. Está muito bonito. Parabéns. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.